Também colocamos diante do Senhor, Deus, a missão Vida em Cristo e o acampamento que vai ocorrer essa semana lá. Deus, mais de 50 crianças, e mais de 50 adolescentes e jovens que serão alcançados pela Tua Palavra. Pedimos pelo pregador, Deus, que vai estar lá pregando o Evangelho para eles, que seja poderosamente usado pelo Senhor, Deus. Também pela equipe, Deus, mais de 20 pessoas lá que dispuseram uma semana, mais de uma semana da sua vida para servir ao Senhor, Deus, sem receber nada por isso, Deus. De aqueles que entendem o chamado. Peço ao Senhor, Deus, que também os use poderosamente, Pai. Esteja com eles essa semana, Deus. Também coloco diante do Senhor a vida do pastor Marcos, Deus, que vai nos conduzir na palavra agora, Deus. Que possamos louvar o Senhor com a nossa atenção e que possamos ser confrontados e agraciados pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Só colocar ele aqui. Enquanto o Marquinhos coloca, eu vou apresentar para aqueles que não conhecem. O Marquinhos, carinhosamente chamado por nós, é o pastor Marcos, professor do PV Norte há 30 anos. 20 anos, começou com 15, né, Marquinhos? Lá. Marquinhos foi meu professor, foi professor do André, é um homem de Deus, com certeza Deus usou ele para trabalhar na nossa vida e muitas outras pessoas que passaram ao longo dessa história no PV. Um abraço. Bom dia, irmãos. Muito bom. Uns anos atrás eu passei aqui em Mogi e agora revendo aí o Wallace com sua esposa, o André também é um amigão. Muito legal conhecer vocês aqui. O próprio irmão Vado já comi um churrasco na casa dele uma vez. Pena que eu estou longe para não ir outras vezes, né? Então eu sou de Botucatu, aqui perto, né? Não é tão longe. E todo final de ano eu venho para Botucatu visitar a minha família. E aí dei um pulinho aqui no acampamento junto com o André. Aí daqui uns 8 dias, 9 dias eu estou retornando para o PV Norte. E a Palavra da Vida Norte, estou há 20 anos lá, cooperando com no nosso ministério lá. Entre vários ministérios que temos lá, nós temos um ministério com ribeirinhos. A região norte tem muitos rios, né? Porque a floresta amazônica domina toda aquela região. E existem milhares de ribeirinhos ali. E a maioria desses ribeirinhos são católicos, misturado com lendas indígenas, espiritismo, enfim, precisam do Evangelho. Então a PV Norte também tem um ministério com os ribeirinhos. Temos alguns barcos. Então tem uma equipe que trabalha mais em Benevides, onde eu estou, e tem uma equipe que mora no Amazonas. E a gente se coopera, né? Então a região norte, ore pela região norte. Os grandes desafios de missões ali, além dos ribeirinhos, tem os indígenas, né? Falam em mais de 100 aldeias indígenas sem o Evangelho, sem missionário. Então temos que orar para que novas tribos, Meva, entre outros, Projeto Amanagé, possa crescer e ter mais missionários para levar o Evangelho. E nós, então, temos muitos ex-alunos nossos trabalhando com ribeirinhos. Já estamos treinando ribeirinhos para serem missionários, pastores. Então é um desafio enorme. Então quando estiver em casa, lembra de orar pelos desafios missionários da Amazônia, né? Muito bem, vamos meditar um pouquinho na palavra. Já meditamos um pouco na IBD e vamos ouvir a voz de Deus aqui nas Escrituras. O lugar seguro de ouvir a voz de Deus é quando abrimos a Bíblia. Fora disso já não é muito seguro, não. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Pediram aqui oração por essa família que está passando por um drama. O apóstolo Paulo ensina, inclusive aos Efésios, que nós devemos revestir da armadura de Deus, porque o dia mau, em algum momento, ele chega na nossa vida. Ninguém escapa do dia mau. Nós estamos no mundo de pecado.
no mundo imperfeito. E o dia mau, algum momento, ele vai bater na sua porta. O dia mau é quando você descobre que tem um câncer. O dia mau é quando alguém comete suicídio. O dia mau é quando alguém sofre um acidente e perde os movimentos da perna. Nesses dias, todos nós do PV Norte estamos orando pela irmã de um missionário lá nosso, Isaías. A irmã dele é esposa de pastor. E agora, há pouco tempo, descobriu um nódulo. Então passou por uma cirurgia gravíssima que durou 8 horas e agora está vendo se não vai ter nenhuma sequela. É o dia mau que o apóstolo Paulo fala. O dia mau, infelizmente, chega à nossa casa. Chega na minha vida e chega na sua vida. Isso nós não escaparemos. A teologia da prosperidade não é uma verdade bíblica. Nós seremos alcançados por assaltos, assassinatos. O ano passado, uma família de missionários da Jocum, em Angola, uma filha de 20 e poucos anos, não voltou para casa e depois de uns dias encontraram o seu corpo, violentada e assassinada. Missionários levando o Evangelho de Cristo a outro país. São dias terríveis que alcançam a nossa vida, infelizmente. Então, deste modo, ajuda a enfrentar o dia mau, a enfrentar pela fé, a enfrentar com as promessas que existem nas Escrituras. Há uns 3, 4 anos atrás, um desses dias mau chegou na vida de uma adolescente de 14 anos. Eu não sei se vocês acompanharam, mas teve uma repercussão mundial. Uma adolescente de 14 anos, inglesa, ela descobriu um câncer raríssimo na sua vida. Então veja o drama, 14 anos. Um câncer e não tinha jeito, o diagnóstico dela era morte. Então houve uma repercussão, não só por comoção dela ser nova, porque ela fez um pedido inusitado. Eu vou ler um pedacinho da reportagem, ouça. Uma jovem de 14 anos que sabia que ia morrer de um tipo raro de câncer e desejava, olha aí, ficar congelada para ser curada no futuro. Ganhou uma batalha legal histórica no Reino Unido, que não permite o congelamento de seres humanos. Mas ela foi na justiça com seus pais e ganharam esse direito. E ela escreveu uma carta para a justiça do Estado. E nessa carta que ela escreveu ao juiz, a menina queria explicar por que quer uma coisa tão incomum seja feita por mim. E o trechinho da carta dela: tenho apenas 14 anos e não quero morrer, mas sei que vou morrer. Acho que ser criopreservada, que é congelamento de corpo humano, Acho que ser criopreservada vai me dar a chance de ser curada e acordar. Mesmo que daqui a centenas de anos. Não quero ficar embaixo da terra. Quero viver e viver mais. Acredito que no futuro devem achar uma cura para o meu câncer e eu vou acordar. Quero ter essa chance, esse é o meu desejo. Esse é o trecho da carta que ela mandou para o juiz. O dia mau chegou na sua vida, infelizmente. Isso é um drama para os pais e tudo mais. 14 anos e ela faleceu. Não sei depois disso, se foi atendido ou não. Então seus pais, junto com ela, ganharam na justiça o direito de congelamento do corpo humano. Só que a Inglaterra não faz isso e ela acabou indo para os Estados Unidos. Também não sei se... Agora o que eu quero chamar a atenção nessa dramática história
que esses pais viveram com a sua filha. Não é só triste a notícia de uma adolescente de 14 anos ter câncer, mas o que para mim foi mais triste ainda foi onde ela agarrou-se, onde ela buscou esperança. Ela buscou esperança nessa criopreservação do corpo, congelamento do corpo, na esperança que a medicina no futuro avance tanto que possa consertar o seu corpo. É basicamente isso, consertar o corpo. E ela então voltou à vida e dar continuidade à sua vida que foi interrompida tão cedo, tão precocemente. Então a sua esperança de viver mais, isso para mim é que é o mais doloroso. Uma visão materialista da vida. Não há alma, não há espírito, não há eternidade, não há futuro pós-morte. A medicina vai dar um jeito na minha situação dramática. E a gente sabe que não dará. Não dará. A medicina é limitada. O corpo humano, a morte não é simplesmente o corpo humano deixar de funcionar e fazer uma retífica e depois ele sair funcionando. Não é assim. Então, a esperança dela é uma esperança que infelizmente não dará em nada. É o dia mau, mas um dia mau sem esperança. Essa é a diferença para nós que confiamos nas Escrituras e no Evangelho. Nós temos dias maus, mas nós temos esperança. E ela dará resultado. Ela terá um final feliz. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, acompanhem comigo o acontecimento. A partir do versículo 13, 1 Tessalonicenses 4, 13. O apóstolo Paulo escreve essa igreja e com base no que ele escreve, a gente pode então deduzir, de uma maneira até segura, qual é o problema. Esse é o desafio de estudarmos as cartas, né? O que está acontecendo? Porque uma carta muitas vezes é uma resposta. As cartas, né, pastorais, as cartas para as igrejas eclesiásticas, elas estão tratando ou de problemas teológicos ou de problemas práticos, que a teologia também responde. E nessa igreja está acontecendo alguns problemas. Então vamos ver como o apóstolo Paulo vai ajudar os irmãos de Tessalônica. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então vamos por parte. Então o apóstolo Paulo até parece estar escrevendo de maneira um pouco dura. É o que o pastor faz, orientando. Uma orientação teológica, uma orientação que vem do Senhor, num contexto de um drama. Pessoas estão sofrendo. E o apóstolo Paulo vai orientar esses irmãos. Então ele começa: irmãos, primeiro, não queremos que vocês sejam ignorantes. Parece uma palavra dura, mas ignorância é falta de conhecimento. Então, irmãos, não vivam como se vocês não têm a revelação de Deus. Vocês têm a revelação de Deus para auxiliar no dia a dia. O que nós não podemos é buscar auxílio, né, fora da revelação de Deus. Deus não nos deixou no escuro. Não sejam ignorantes. Deus tem uma palavra para o que está acontecendo. Deus tem uma orientação. Então o apóstolo Paulo está começando assim: não sejam ignorantes. E não sejam ignorantes ou sem conhecimento sobre qual assunto? Está aqui. Quanto aos que dormem. Quanto aos que dormem. Nesse texto e em outros textos, o apóstolo Paulo, ele usa essa expressão exclusivamente para o crente que morreu, confiando em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não costuma usar a palavra morte para aquele que já deixou esse mundo, confiando em Jesus Cristo como seu único Salvador. Ele usa a palavra dormir, um eufemismo para a morte, né?
já que morte significa separação. Então, morte eterna é separação eterna da vida que há em Deus, da vida plena que é prometida. Então, é morte eterna. Então, o apóstolo Paulo usa esse eufemismo, uma linguagem figurada para a morte. Então, ele usa isso várias vezes. Surgiu uma teoria no passado, né? E alguns ainda abraçam, que é o estado intermediário entre o corpo que fica enterrado até o dia então que Cristo voltará. Você está no estado de sono, o sono da alma. Não creio nisso. É uma linguagem figurada mesmo para a morte. Então ele está usando essa linguagem. A ideia é fechar os olhos aqui, mas você vai abrir os olhos logo, logo, numa outra esfera da vida. Então aqui é Jesus. Então o apóstolo Paulo está dizendo: não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que já partiram deste mundo confiando em Jesus. Então o assunto aqui é luto. O assunto aqui é perder gente que amamos. E vamos perder. Não tem jeito, vamos perder, né? Essa história dramática, um pai e uma mãe perderam uma filha de apenas 14 anos. Lá em Angola, a família de brasileiros missionários perderam uma filha de 20 e poucos anos. E nós vamos perder. O triste é quando o pai enterra filho, né? Isso é mais difícil ainda. O assunto aqui é luto. Como lidar com o luto? Como lidar com a perda de pessoas que amamos? Como enfrentar esse inimigo terrível que se chama morte, que reina no mundo? Lá em Jó, a morte é chamada de o rei dos terrores. É a morte. E nós, muitas vezes, muitos de nós, ao enfrentar a morte, tem tanta dificuldade em enfrentar a morte, que se afunda em depressão, porque perdeu alguém que ama muito. Sei de histórias dramáticas que quando se perdeu alguém que ama, a pessoa não suportou e tira a própria vida também. Porque é difícil lidar. É difícil perder quem amamos. O próprio Senhor Jesus chorou quando Lázaro morreu. Ele não Senhor, e ele veio para resolver o problema da morte, inclusive. Então, está tendo essa luta nessa igreja. Então, alguns irmãos dessa igreja perderam gente que ama e estão tendo dificuldade de lidar com isso. Então, o apóstolo Paulo vai dizer: não sejam ignorantes com respeito aos que partiram deste mundo confiando em Jesus. Então, aqui, a conversa de Paulo é com quem morreu crente em Jesus. Mas ele está dando um recado para os que estão vivos. E aí ele continua, versículo 13. Não sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. O apóstolo Paulo não é insensível. Ele não está aqui dando uma orientação ou que é proibido ficar triste quando gente que amamos morre. Claro que não. O apóstolo Paulo certamente perdeu gente que ele ama e ele ficou triste também. Então o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação. Observe o texto. Não é proibido ficar triste. Claro que não, o próprio Senhor Jesus ficou triste. Mas ele compara: não se entristeçam, que diz aí no texto, como os que não têm esperança. Aí é diferente como o crente enfrenta a morte e como o incrédulo enfrenta a morte. Como alguém que tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que disse, né, eu sou a vida, e aquele que não tem, como essa jovem lá, essa jovem inglesa, toda a sua esperança na medicina. Quem sabe vão me consertar e eu volto a ter vida. Essa é a diferença. Então não se entristeçam como os que não têm esperança. E quem são os que não têm esperança?
Bom, Paulo começa ele chega a dizer, né, em 1 Timóteo 1:1, ele fala, Cristo Jesus, a nossa esperança. 1 Timóteo 1:1, Cristo é a nossa esperança. A esperança do cristão não é nenhum acontecimento em si, é uma pessoa, é Cristo. Ele é a nossa esperança. Tudo que ele conquistou na sua vida e na sua morte e ressurreição, e tudo que ele promete. Então, Cristo é a nossa esperança, conquistou e tudo que ele promete. Está tudo a Cristo. Tudo que nós esperamos de um futuro está atrelado a Cristo, porque Ele que conquistou e é Ele que realizou. Então Ele é a nossa esperança. Deste modo, o ditado popular é: a esperança é a última que morre. Cristo é a nossa esperança e Ele está vivo. A nossa esperança não morre, a nossa esperança está nele, né? Está nele, nessa pessoa que é Deus encarnado. Então o apóstolo Paulo faz essa comparação. Claro que vamos nos entristecer, mas de um modo diferente. Nós enfrentamos as duras lutas da vida e a morte de um modo diferente. De um modo sem que haja desespero. Essa é a palavra. Nós não ficamos desesperados de terrível da morte. O apóstolo Paulo chega a comentar isso em 1 Coríntios também. Então, o apóstolo Paulo está consolando esses irmãos, orientando esses irmãos e os ajudando a enfrentar, de repente nessa igreja, um pai enterrou o filho. Alguém está viúvo. Para o apóstolo Paulo comentar isso na sua própria carta, para ele colocar esse assunto na carta, algo simples que estava acontecendo na igreja. Talvez muitos lá estavam totalmente dominados pela tristeza. Senão ele nem colocaria na carta, né? Então pode ser que seja um problema muito sério. Talvez alguns estavam lá absolutamente prostrados, desanimados, quem sabe até afundados em depressão. Quem sabe? E o apóstolo Paulo está consolando e orientando. Assim, 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo fala também sobre o assunto de morte, de vida eterna, e ele chega a dizer assim para esses irmãos, lá em Corinto no caso: se a nossa esperança se a nossa esperança em Cristo for apenas para esta vida, qual a conclusão dele? Somos os mais infelizes de todos os homens. Nós, os crentes. Tudo que a gente espera de Cristo for só para esta vida? Não, eu espero que Cristo me dê saúde, eu espero que Cristo me dê prosperidade. São as igrejas aí, né? Eu espero que Cristo resolva o meu problema financeiro, emocional, meu problema conjugal, que Ele me ajude nessa terra, que Ele traga o céu à terra. Se a nossa esperança em Cristo é só para alguns anos, a conclusão de Paulo é: então, você é o mais infeliz entre todos os homens. Uma versão bem antiga: você é o mais miserável entre todos os homens. Alguma outra versão chega a dizer: vocês são nós os crentes, somos os mais dignos de compaixão. A pessoa que mais devemos ter pena é daquele que espera em Cristo somente para esta vida. É o que Paulo fala lá. Então não sejam ignorantes. Cristo está conosco nessa vida, mas há muito mais essa vida. Muito mais. Né? Então, nesta vida você pode de repente enfrentar uma cadeira de rodas. Nessa vida você pode enterrar um filho, é duro. Cadê, Senhor, o teu cuidado? Calma, não se resume a essa vida, a vida. A vida não se resume a esta vida. Há muito mais envolvido em Cristo, muito mais.
Se numa teologia neopentecostal da prosperidade a saúde, o dinheiro é sinal de bênção de Deus, então aqueles que não têm, então Deus está amaldiçoando. Essa é a teologia que espera que Cristo nos ajude só nessa vida. Continuando o texto, vamos voltar, por favor. Versículo 14. Se cremos que Jesus e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormiram. Está vendo o verbo aí de novo? Aqueles que nele confiando em Cristo. Então o apóstolo Paulo, na sua orientação teológica, que ao mesmo tempo é um conforto, ele cita algo extremamente fundamental na fé cristã. Faz parte da fé cristã, é aquilo que cremos. Então, se cremos, Jesus morreu e ressuscitou. Esse é um dos pilares da fé cristã, né? Ele morreu e ressuscitou. Ele venceu aquilo que para o ser humano é invencível, a morte. Assim, olha o que diz o texto. Cremos também que Deus o Pai trará mediante Jesus e com Jesus. Ele está falando da volta de Jesus. Jesus voltará porque Ele está vivo e quando voltar, não voltará sozinho. E Deus trará mediante Jesus e com Ele, com Jesus, aqueles que neles dormiram. Ou seja, todos aqueles que morreram, que estava causando uma grande tristeza na igreja, que a igreja não estava sabendo lidar com aquilo. Sei lá o que estava acontecendo, é difícil saber. Pessoas desanimadas, pessoas profundamente abatidas, buscando ajuda humanista, né? A gente tomando muito remédio para enfrentar. O apóstolo Paulo está ajudando. Nós temos que lembrar das promessas de Jesus. Então, se Jesus voltasse hoje, diz o apóstolo Paulo, se Jesus voltasse hoje, sabe quem viria com eles? Todos que já morreram confiando em Jesus. Qual é a lógica? Estão vivos. Com Cristo. Ou seja, estão vivos e ainda com Cristo. Onde eles estão, quem morreu? Com Cristo. Para onde vai quando um crente morre? Com Cristo. E o que eles estão fazendo? Vivendo a vida plena com Cristo. E quando Cristo volta, todos virão com Cristo. Eu estava lendo um dos livros que li há um tempo atrás, um livro que recomendo, O Deus Invisível. Ali o autor, Philip Yancey, ele diz que conversou com uma enfermeira nos Estados Unidos, né? Uma enfermeira que trabalha talvez na pior ala. Não sei se é a pior, porque hospital sempre é difícil, mas uma enfermeira que trabalha na ala dos pacientes já em estado crítico, né? Aqueles pacientes que já estão em estado terminal. E conversando com a enfermeira, e ele que é jornalista inclusive, né? Escritor e jornalista cristão, e ele nesse diálogo com a enfermeira, olha o que ele ouviu da enfermeira, que trabalha com doentes terminais, né? E ela, ao longo de toda a sua carreira, ela viu constantemente pessoas morrendo. Aí a enfermeira diz o seguinte para ele: uma diferença na forma em que as famílias com fé lidam com a morte. Então a enfermeira dizendo: percebi uma diferença na forma em que as famílias com fé lidam com a morte. Naturalmente, choram, têm fé, sofrem e choram, mas também se abraçam, oram, cantam hinos
e há menos pavor. Foi a observação dela. Há menos pavor. Não há desespero. As famílias com fé. É disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Quando o crente perde seus entes queridos, claro, sofrem e choram, mas há menos pavor. Não há desespero. Funeral de crente firme em Jesus, não há desespero. Não há escândalos. O apóstolo Paulo chega a dizer isso sobre seus sofrimentos. Nós somos perseguidos, nós somos massacrados, mas nós não ficamos desesperados. O apóstolo Paulo fala isso. Não ficamos. Primeiro que há um Deus soberano no controle de tudo. E no caso ele está falando de perseguição, né? Mas nesse caso estamos falando de morte. Não ficamos desesperados. Porque nós temos esperança em Cristo. Ele é a nossa esperança. E essa esperança está aqui. O que acontece com as pessoas que morrem confiando em Cristo? Onde está o meu filho? Onde está o meu cônjuge? Onde está o meu pai? O apóstolo Paulo está dizendo, estar com Cristo, e quando Cristo volta, eles voltarão com Cristo, porque eles estão vivos. Continua o texto, por favor. Versículo 15. Pela palavra de nós. Aí Paulo vai falar de nós que não morremos se Cristo voltasse hoje. Nós, os que tivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles, com os que ressuscitaram, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Como enfrentar a morte? Lembrando da promessa da ressurreição. Os que morreram estão com Cristo. Se Cristo voltar hoje, o apóstolo Paulo está dizendo, os mortos ressuscitarão. Já estão vivos com Cristo, os corpos ressuscitarão, a alma se encontra com o corpo, e nós que estamos vivos ainda nesse corpo de pecado, e nenhum de nós aqui temos vida plena, não nesse estado, nenhum de nós, iremos ser, como estamos vivos, não iremos ressuscitar, seremos então transformados, glorificados, para que juntos desfrutemos de vida plena, que é impossível nessa terra. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Para sempre. Irmãos, eu tenho um colega que é pastor, tenho vários colegas que são pastores, mas ele contou uma cena que ele presenciou. Então, eu não vi, foi ele que presenciou como pastor. Ele pastoreou uma igreja onde um jovem sofreu um acidente de carro e morreu, com 20 e poucos anos. E para dramatizar mais ainda, ele era recém-casado. Então, era um jovem muito dedicado na igreja, muito envolvido com a juventude. Então, era alguém atuante. E foi um drama, foi uma comoção muito forte. Jovem, dedicado, recém-casado. E no funeral, teve o culto fúnebre. E na hora do enterro, se você já perdeu alguém, a hora mais dura é a hora de pôr o corpo dentro da terra, dentro da cova. Essa hora é terrível. Eu me lembro do que eu já passei também. E quando chegou o momento de colocar o corpo do filho dentro da cova, o pai do jovem, o caixão estava sendo colocado, o pai do jovem interrompeu. Não coloquem ainda. Bom, já que é o pai que está pedindo, respeitaram. Então parou.
os funcionários lá, os coveiros, pararam. Já tinha tido culto, tudo. Aí o pai pediu, abram a tampa do caixão. Todo mundo achou estranho, mas é um pai vivendo a dor de perder o filho. Abriram a tampa do caixão e o pastor só olhando. Aquela cena, e o pai ficou olhando para o corpo do seu filho. Ficou olhando alguns minutos assim, fixo mesmo. E aquele silêncio total, respeitando o luto e a dor do pai. Mas de repente o pai para de olhar para o filho e olha para o céu. E fica olhando para o céu. Aqueles minutos que parecem horas, né? Aí levanta a mão. Até breve, meu filho. Logo, logo nos encontraremos. Até breve. Essa é a esperança cristã. É assim que o crente enfrenta a morte. Na plena convicção da ressurreição. Que a palavra final não é do túmulo. A palavra final não é da morte. É por isso que Paulo é usado lá em Coríntios. Ó morte, onde está a tua vitória? Você não dá a palavra final. A palavra final quem dá é Cristo, porque Ele é a vida. Essa é a palavra do apóstolo Paulo para aqueles irmãos que estavam profundamente abatidos. Paulo quer lembrá-los da ressurreição. Citando o mesmo escritor do mesmo livro que falou da enfermeira, ele diz assim: para quem não tem fé em Cristo, a morte é o fim. Acaba tudo. As pessoas, no momento de funeral, né? As pessoas em volta falam do passado do morto. Falam do passado. Era tal. Os cristãos se lembram que há também um futuro. Exatamente. Num funeral, nós não ficamos apenas olhando para o passado de quem morreu. Olhamos para o futuro. Onde ele está com Cristo agora? Onde ele está? Está com Cristo agora. Para onde iremos? Os pais encontrarão com seus filhos de novo. Assim, como aquele pai que apenas disse para o seu filho, até breve. O cristão não diz adeus para outro cristão. Não diz. Não para outro cristão. Ele diz até breve. Então, voltando para o texto, o apóstolo Paulo orientando essa igreja e consolando também essa igreja, pedindo que eles não fiquem desesperados. Quem fica desesperado é o incrédulo. Então o apóstolo Paulo orienta a igreja a se agarrar nas promessas de Jesus. O crente precisa realmente se agarrar às promessas nas suas duras provas do dia a dia. Que são as promessas escatológicas. A escatologia, ela é uma mensagem de total esperança. E aí, para concluir, o último versículo desse trecho, olha aí o versículo 18. O apóstolo Paulo conclui então, falando para toda a igreja, como devemos proceder. Consolem uns aos outros com essas palavras. Como devemos auxiliar uma viúva? Como devemos auxiliar um órfão? Como devemos auxiliar um pai que enterra o filho? Com essas palavras. Não é simplesmente como alguns vão fazer, chama para um churrasco, tem seu valor. Outros vão se afundar em drogas, buscar ajuda humanista em várias situações, remédios. O apóstolo Paulo está dizendo o quê? Consolem uns aos outros com essas palavras. E que palavras são essas? As promessas escatológicas, que Cristo vai voltar, haverá ressurreição, haverá glorificação do corpo, haverá vida plena.
Assim que devemos consolar uns aos outros. É assim que eu devo me consolar também. Preciso ler as Escrituras rotineiramente, diariamente, para enfrentar as duras provas da vida, lembrando que todo sofrimento é por enquanto. Toda dor terá seu fim. Como diz João em Apocalipse, toda lágrima será enxugada. É assim, console uns aos outros. Com essas palavras, com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é fonte de esperança, a palavra de Deus que é fonte de consolo, é a palavra de Deus que nos dá equilíbrio, mesmo no caos de turbulências emocionais. Você nunca verá um crente cheio da palavra de Deus desequilibrado. Nunca. Cheio da palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina a enfrentar as duras provas da vida, nos ajuda a enfrentar a morte. Seja cheio da palavra de Deus. Mastigue a palavra de Deus. Coma a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Console uns aos outros com essas palavras. É assim que enfrentamos todas as duras provas da vida e a morte. Assim, meus irmãos, a nossa esperança em Cristo não é somente para esta vida. Consolai uns aos outros. E a palavra, o verbo usado por Paulo, consolo, é a palavrinha paráclitos. O Espírito Santo é o Consolador, ele é o Paráclitos de Deus por nós. O Espírito Santo é chamado de Consolador pelo próprio Senhor Jesus, 14, 15, 16. Ele nos deu o seu Espírito, ele é o nosso Consolador. Jesus também é chamado de Paráclitos, de Consolador. Consolador, o nosso auxiliador. Lá em João é traduzido como advogado, aquele que nos auxilia, né? Só que aqui o apóstolo Paulo fala que todos nós devemos ser paráclitos. Todos nós devemos fazer a função do Espírito Santo e do próprio Jesus. Vamos consolar uns aos outros. Porque o desânimo vai chegar. As lutas vão chegar. Como é que eu ajudo o meu irmão? Com essas palavras. Com as palavras de Deus. O apóstolo Paulo usa as promessas de Jesus. É assim que devemos consolar uns aos outros. Fazer essa função dentro da igreja, dentro da família e até para o meu próprio coração. O coração está cheio do céu, cheio das promessas, sabemos viver melhor na terra. Quando nosso coração está cheio do céu, sabemos enfrentar os problemas da terra. É isso que o apóstolo Paulo manda dizer em Colossenses: pense nas coisas do alto. Pensem nas coisas do alto. Busquem as coisas lá do alto. Traga o céu para o seu coração. Traga as promessas para o seu coração. É isso que nos dá força. Consolemos uns aos outros com essas palavras. Assim, meus irmãos, termino aqui falando só um pouquinho da história de uma irmã em Cristo, que hoje está com seus 70 anos mais ou menos. O nome dela é Joni Eareckson Tada. Ela está há 50 anos na cadeira de roda. Eu não sei se ela é tetraplégica ou paraplégica. Ela, quando tinha 18 anos de idade, essa irmã nossa em Cristo americana, ela morava numa fazenda e ela foi num rio, como sempre fazia, brincar no rio, e deu um mergulho, só que naquele dia o rio estava mais baixo, algo assim, e ela bateu a cabeça numa pedra. Ali ela ficou paraplégica, com 18 anos. Sua vida virou uma situação dramática, né? Lutou, teve depressão, adaptação. Ela conta que iria morrer. Ela queria cometer suicídio, mas nem isso ela conseguia, porque ela perdeu o movimento das pernas e dos braços. E ela pediu para uma amiga: me ajude a tirar a minha vida, que eu não quero viver a minha vida toda assim. Isso não é vida. A amiga não ajudou. Com os anos,
o Senhor foi consolando seu coração e ela foi se adaptando. E ela então se tornou uma missionária. E até casou. Impressionante. Impressionante o marido, porque sabia que era paraplégica. E ela tem vários livros que valem a pena ler. Ela tem um ministério na rádio. E ela tem uma ONG que fornece cadeiras de rodas para gente carente. Uma serva de Deus, cooperadora de Deus e útil no reino de Deus. É um exemplo. E ela conta que teve uma experiência, muitas experiências, mas uma experiência que foi muito difícil para ela. Ela estava num culto numa igreja grande e o pastor então fez um momento de oração. Aí o pastor pediu que toda a igreja se ajoelhasse para orar. Aí então toda aquela multidão, a única pessoa que não se ajoelhou foi ela. Ela falou que aquilo cortou o coração dela. Ela queria se ajoelhar para orar. Foi para casa, muitas experiências desse tipo, né? Não posso fazer isso. E ela então escreve no seu livro: um dia, isso que o apóstolo Paulo fala ali, um dia eu terei um novo corpo. Esse corpo será ressurreto. Esse corpo sem movimento, na cadeira de roda, ele vai receber vida plena. E a primeira coisa que eu quero fazer no céu é me ajoelhar aos pés do Salvador. É a primeira coisa que eu quero fazer, me ajoelhar aos pés do Salvador. E ela fala exatamente isso, com minhas pernas redimidas. E é isso mesmo. Pernas redimidas. Eu quero correr, que ela não faz há 50 anos. Eu quero dançar, eu quero pular, eu quero dar cambalhota, eu quero desfrutar de um corpo totalmente cheio de vida e saudável. Essa é a minha esperança. E aí ela diz, isso que me dá força. É verdade. A cadeira de rodas dela é por alguns anos. Nem que seja 50 anos, mas são alguns anos. E o apóstolo Paulo chega a dizer o que então sobre o sofrimento em Romanos 8? Que os sofrimentos desse tempo presente, nem que seja 50 anos de cadeira de roda, os sofrimentos desse tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Não se compara. O maior sofredor dessa terra nem sequer vai lembrar do seu sofrimento, tanta glória que haverá no céu. Plena vida que nós não sabemos o que é plena vida. Inclusive, e isso inclui o corpo. Inclui o corpo. Assim, um corpo que não saberá o que é dores, não saberá o que é câncer, não saberá o que é morte. É a promessa. E o apóstolo Paulo então fala o quê? Vamos consolar uns aos outros com essas palavras. Então não tem maior esperança do que essa diante do sofrimento. O sofrimento é por enquanto, não para quem tem Cristo. Vamos orar? Qualquer um de vocês podia orar por nós e pedir que Deus nos ensine a viver nessa esperança, né? Qualquer um dos irmãos, por favor.